a vocês como tutora, né, da trilha de alfabetização, aqui com a professora Bruna, né, as perspectivas são as melhores possíveis, né, e esperamos que possamos colaborar, né, com esse processo de formação continuada, não só melhorar, né, a questão de conhecimentos, mas a prática docente de todos vocês, né. Será um aprendizado rico para todos, né, tanto para vocês como para a gente, e de forma coletiva, certamente a gente terá um sucesso e um resultado bem melhor. Tenham um bom dia e uma boa formação para todos vocês. Obrigada. Muito obrigada, prof. Então, pessoal, bem-vindos. Então, eu sou a professora Bruna. A gente demorou para iniciar um pouquinho por conta de um problema de microfone aqui comigo mesmo, né? Eu ouvia algumas profs e a outras não. Então, eu estou entrando pelo meu e-mail particular, só para explicar, e estou falando por ele. Então, vocês vão ver, quem sabe, aí na tela que está aparecendo um outro e-mail pelo qual eu estou falando e ouvindo vocês. Mas eu vou usar o @escola aqui para gravar e fazer todas as outras ações que a gente necessita, tá? Então, bem-vindas. É muito bom ver uns rostinhos aí que já são familiares, né? Algumas profs aí que já vêm comigo de outras jornadas, né? Já se tornaram amigas. E outras que serão também, né? Que a gente vai se conhecendo aos pouquinhos, vai interagindo. Então, eu espero que essa jornada seja muito rica. Então, eu venho aí desde quando iniciou o Formadores como a formadora. Foi uma experiência muito diferente para mim, mas que eu me senti muito realizada com ele. Então, gosto muito de fazer o Formadores, de estar conversando com vocês, professoras, porque a gente descobre que o que eu passo aqui na minha região em sala de aula, as outras profs estão passando em outras regiões, e a gente conversar sobre temas aí que a gente tem em sala de aula é muito rico, é muito proveitoso. A gente vai nessa conversa, dialogando, vendo coisas novas, descobrindo práticas diferentes, né? E levando para a nossa sala de aula. Então, eu espero, de profundo do meu coração, que essa jornada seja muito rica também, que a gente possa aproveitar o máximo possível. Vocês, eu, né? Então, eu peço que vocês participem, não sintam-se envergonhadas, envergonhados aí, tá? Mandando mensagem no chat, colocando uma pergunta, dando sua opinião, né, sobre os temas que a gente está trazendo aqui pelos formadores. Isso que enriquece, eu sempre falei e vou continuar falando. É o que faz o Formadores ser o que é esse diálogo entre todos nós, né? Entre vocês, eu, as nossas tutoras, né? Entre o sistema do Formadores mesmo que traz os temas para a gente explorar. Então, vamos fazer isso ser o máximo proveitoso possível, tá bom? Então, só alguns recadinhos antes da gente começar. Fiquem sempre à vontade para me mandar mensagem. O meu número vocês têm, eles estão, creio, todos no grupo, né? Mandem no meu privado se for algo mais individual de vocês. As meninas que estão com dificuldade no acesso ao escola, algumas já sinalizaram, né? A gente vai adequando durante essa semana, a gente já fez algumas adequações, alguns resets de senha, mas a gente vai continuar adequando, tá? Então, sobre essas adequações de e-mail, a gente tem a professora Eli Regina, que está responsável por isso, então vocês mandam para mim, e ela sempre retorna para vocês com a mudança de senha, alguma ajuda que vocês precisarem. Então, durante essa semana, a gente vai estar adequando isso, tá? Só sinalizem lá no meu privado. Eu também vou estar disponibilizando um tutorial explicando para vocês, eu já tinha mandado no grupo um vídeo explicando como logar o e-mail escola, como acessar o Classroom, então eu vou postar aquele vídeo lá para quem tem mais dificuldade, tá, às vezes com dificuldade para acessar, e é sempre bacana, eu sempre falo, vocês colocarem no celular de vocês também, porque às vezes surge um imprevisto, vocês se atrasam, vocês podem logar o e-mail no celular, fica às vezes mais rápido para vocês acessarem, né? Porque imprevistos acontecem. Então, dou essa dica aí para vocês também. Vamos, então, dar entrada. Alguém tem alguma dúvida, gente, para a gente dar início? Podem ficar à vontade para perguntar, senão eu já vou começar. Tranquilo? Qualquer coisa, podem ficar à vontade e mandar aqui no chat, ou abrir o microfone e estar expressando aí sua dúvida ou opinião, tá bom? Fique bem à vontade. Então, adentramos aí ao nosso primeiro encontro da segunda jornada, né, dos formadores, e hoje a gente vem com um novo formato. Quem já participou do Formadores vai perceber que algumas coisinhas vão estar
mudadas, né? Mudou um pouquinho. Então, mas algumas permanecem. Dentre elas, a necessidade de manter a câmera ligada, né? Então, a gente pede aí que para ter uma interação de mais qualidade, né, porque a gente está longe, vocês mantenham a câmera ligada, né? Que vocês participem também pelo chat ou pelos os botões ali de interação que a gente tem, os emojis, né? E vocês ativem o microfone somente quando for falar. Então, antes de entrar na Meet, vocês já desligam. E quando quiserem falar, vocês levantam a mãozinha e logo em seguida eu permito vocês falar e vocês abrem o microfone e falam à vontade, tá? Porque a participação de vocês é muito importante. Seja por um jeito, de uma forma ou de outra, ela sempre vai ser muito importante, tá? E aqui, então, a gente tem um breve cronograma de como serão os nossos encontros aí do Formadores, seguindo o mesmo formato, né? Língua portuguesa em uma semana, matemática em outra. E assim nós teremos 12 encontros no total, língua portuguesa e matemática. Essa jornada com uma alteração, porque nós, durante a jornada, nós não teremos atividade avaliativa. Ela será apenas no último encontro. Então, nós teremos um último encontro de relato. Então, a avaliação que vai para o sistema será o relato de vocês. Então, profs, muita atenção, porque a solicitação é que durante os encontros, a importância dos formadores é realizar na sala de aula uma ou várias práticas que a gente traz no formadores. Então, a última avaliação que será feita com vocês será a apresentação de uma proposta, vocês vão optar por uma proposta que a gente vai ver no decorrer do curso, vocês vão estar trazendo como vocês fizeram ela em sala de aula, tá? Então, eu sei que tem profs aí que são de quarto, de quinto ano, que são profs de hora de atividade também, tem professora que é regente de turma, então a gente vai fazendo uma adaptação aí no decorrer dos encontros, eu posso até dando dicas, quem sabe, no decorrer do encontro a gente vai conversando, vocês vão vendo uma forma aí que vocês, aquelas profs que têm mais dificuldade, que não são regentes de turma, né? Porque para vocês fazerem pelo menos uma implementação lá. A gente quer que vocês façam várias, né? Mas a gente sabe que aquela prof de hora tem um pouquinho mais de dificuldade de aplicar. Aquela prof de quarto, quinto ano pode ser que tenha também, de infantil também, porque o curso aqui ele vem mais voltado para primeiro e segundo ano, tá? Mas a gente vai se organizando e a gente vai implementando. Eu vou implementando com certeza, vocês vão também. A gente vai conversando aí nos encontros sobre essa implementação. Porque o objetivo do Formadores é trazer um diálogo sobre temas, mas muito da questão dessa implementação, ok? Eu acho que a Ângela quer falar. Ângela, fica à vontade. Professora, só uma pergunta sobre a organização dos encontros. Nós teremos, pelo meu cronograma aqui que eu anotei no meu calendário, nós teremos 2 feriados na segunda-feira. Como que vai funcionar essa questão dos feriados? Vai ser ter que repor num outro dia ao vivo ou terá uma gravação e depois a gente assiste e faz relato para repor? Como que vai funcionar dessa vez? Só para esclarecer mesmo. Ótima pergunta, Ângela. Obrigada até por estar trazendo. Então, segunda tem muito feriado, né? Então, a gente vai estendendo as semanas aí. No caso, na segunda, que é 7 de setembro, por exemplo, não vai ter formadores, né? Então, vai aumentar uma semana para a gente, porque a gente fica uma semana sem formadores. A gente faz essa, por exemplo, vai ser o encontro 5. A gente faz o encontro 5 não na semana do feriado, na próxima. Então, assim, vai estender um pouquinho quem é de segunda-feira, mas vai receber os mesmos conteúdos, mesmos temas, mesmas discussões. Só não é gravado, não, é online daí, tá? A gente só estende. Uma ótima pergunta, inclusive. Então, mais alguma dúvida? Não, tranquilo, né? Qualquer coisa podem erguer a mão ou colocar no chat. Então, a gente vai entrar agora para a nossa discussão sobre rotinas permanentes no segundo ano. A gente vai conversar sobre algo que parece muito simples dentro da sala de aula, mas que ela tem um impacto muito grande aí na aprendizagem da criança, que é a rotina que eu levo enquanto professora para minha sala de aula. Eu vou começar fazendo uma provocação para vocês. Aí vocês já vão pensando. Lembrando que eu preciso, né? Quero muito que vocês coloquem a opinião de vocês aí. Logo eu vou pedir. Então, eu quero que vocês pensem na rotina de vocês. Será que a gente está... como que está organizada essa minha rotina? Como está organizado o meu tempo em aula? Como que está essa minha organização? Será que essa minha rotina
pode ser uma estratégia pedagógica para ensinar? Qual é o impacto da rotina para a aprendizagem dos meus alunos? A rotina é a organização de tempo, ela é uma estratégia de ensino. Como que está essa minha rotina? Eu quero que vocês fiquem pensando nela aí. E hoje, a gente vai pensar mais na perspectiva de um segundo ano. O foco do nosso encontro vai ser voltado ao segundo ano, principalmente pensando no desenvolvimento da fluência, né, das crianças e consolidação da alfabetização em alguns casos, né? Mas a gente vai trazer o foco aí da leitura e dessa rotina na minha sala de aula. O quanto que ela está, como que ela está sendo apresentada ali, tá? Então, eu quero destacar principalmente a rotina permanente. O que é uma rotina permanente? Como que está a minha rotina, tá? Então, a gente não está falando simplesmente de uma rotina e a gente organiza um horário para cada coisa. Então, uma rotina permanente vai muito além disso, não é só organizar horário. Aí eu chego, eu vou trabalhar a data com os meus alunos, eu vou trabalhar o calendário, eu pergunto para eles como foi o dia deles. Então, não é só uma organização simples, uma organização de coisas que eu faço. Eu vou fazer durante 5 minutos uma conversa. Aí, nos próximos 10 minutos, eu vou fazer a correção da minha tarefa. Então, vamos pensar assim na rotina além disso, além de uma organização de horários. A gente vai falar hoje de ações que precisam acontecer com frequência na minha sala de aula, que tem intencionalidade, e isso está relacionado à minha rotina, tá? A Janice já pôs o negativo lá. Que isso, Janice? Ai, meu Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta, e a Janice já está pondo negativo, ela já vai falar para nós, então. O que precisa acontecer? Não só a Janice, tá, gente? Vocês vão colocar aí também. A Janice foi errado. Não tem problema. Eu já achei que estava relacionado ao tema, não tem problema nenhum. Você pode colocar também aí sobre a tua rotina. Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês é: o que precisa acontecer todos os dias dentro da minha sala de aula com os nossos estudantes para que eles avancem na leitura e na consolidação da alfabetização? Para vocês, eu quero assim, opinião sincera, eu quero que vocês façam uma resposta simples. O que precisa acontecer todos os dias para que os nossos estudantes avancem na leitura e na consolidação da alfabetização? Então, prof, o momento de interagir agora. Então, vamos lá, vamos parar uns segundinhos aí para colocar no chat ou para levantar a mão. E a Cris já quer falar aí a opinião dela. Então, Cris, fica à vontade. Assim, o que eu vejo para avançar na leitura, que geralmente é o que eu faço e eu vejo os colegas fazendo, é fazer muita leitura de tudo, né? Chegou na sala, leitura do calendário, do silabário, todas as atividades que nós vamos fazer, geralmente eu peço para eles, vamos ler o que está escrito, e para escrever o que eu preciso, né? Tá certo, a opinião do... Então, eu vou incentivando sempre eles a ler, né? Agora nós estamos com o costume, que eu estou com o primeiro ano. Então, eu leio um pedacinho do texto e peço que eles falem para mim qual que é a próxima palavra que vai ler, né? Que tem no texto. Então, para eles irem já identificando. É a rotina que eu faço com eles todo dia, toda atividade que eu tenho de leitura e escrita. Independente do conteúdo, se é português, matemática, é assim. Ótimo, uma ótima estratégia aí da Cris, né? Trabalhando a leitura, independente se é a língua portuguesa, né? E isso é legal, porque daí você faz eles... uma coisa que às vezes a criançada se distrai, é a atenção no que a gente está lendo, né? Uma leitura coletiva. Eles acabam se perdendo, aí você está trabalhando a atenção deles e seguir uma sequência também, né? Isso é bem legal. Tá bem bacana, Cris. Então, mais opiniões? Parece que eu vi mais alguém com mão erguida. Eu, Ângela, professora. Então, professora, nós estamos aqui fazendo uma formação com os professores, uma formação com os professores dos segmentos, e a professora Maria, que inclusive está no nosso grupo, ela recomenda a questão de leitura, de diferentes tipos de leitura. Leitura coletiva, assim, com os bem pequenininhos, uma leitura individual é um pouco mais difícil, né? Mas uma leitura de eco, uma leitura de segmentação, cada um, no caso do primeiro ano, vamos pensar numa lista de palavras, cada um lê uma palavra,
né? Aí eles têm que prestar atenção na leitura, leitura coletiva, leitura de eco, e tem outros modelos que a Maria comentou também, que agora não lembro, e também ela reforça a questão da escrita junto e da oralidade. A Maria, se eu não me engano, ela direciona 4 aspectos que são fundamentais na minha aula para eu conseguir desenvolver, então, a questão da leitura e da escrita. Muito legal, Ângela. A Maria, você disse que está aqui com a gente, né? Sim. Cadê a Maria? Para me conhecer a Maria. Oi, sou eu. Maria, prazer. Então, o que a Ângela, só complementando então o que a colega falou, assim, eu recomendo assim que se façam as práticas da língua portuguesa, né, que é a leitura, então diferentes estratégias, fica a criatividade com cada professor, mas que isso não se torne uma mesmice, né, que não é sinônimo de rotina, e a escuta atenta, né, que também precisa desenvolver bastante nas crianças, a oralidade, a escrita e a consequente reescrita também para a criança ter noção da escrita correta. Então, penso que essas 4 práticas precisam andar meio juntas, né? E elas precisam acontecer em todas as aulas, independente do componente curricular que o professor trabalha, porque não é uma coisa exclusiva da língua portuguesa, né? Então, mais ou menos assim, a gente, pelo menos, tem essa... Maria, Oi. explica o que é leitura de eco, alguém pediu lá no chat. A leitura de eco, para mim, é o professor lê, por exemplo, estamos estudando poema. Então, o professor lê um verso, os alunos repetem. Então, eles já vão repetindo a entonação, a prosódia, né, que fala lá nos níveis de leitura. E mesmo se é um texto, digamos, uma narrativa também, para observar as vírgulas, os outros sinais de pontuação, reticências, ponto final. Então, a criança, às vezes, ela não é só decodificar palavra por palavra, ela precisa também ter a prosódia correta, né, para a compreensão leitora. Então, eu esqueci de falar da compreensão leitora, é leitura, escuta e a compreensão. E daí a oralidade, que a criança também precisa falar, e ela também precisa trabalhar da oralidade, que também é uma função da escola ensinar, e daí a escrita e a reescrita, né? Sim, a leitura de eco, para mim, é isso. O professor fala, a criança repete, para ela ter a entonação, e treinando essa entonação aí. Perfeito, já tô amando. Nossa vida, Maria, é isso aí. Maravilhoso, você está sendo modelo, né, de leitura para os seus alunos. Isso que a gente precisa fazer isso, né? E a Maria colocou com a Ângela aí muito a questão do exemplo, né? De eu ser o exemplo da leitura e de eu fazer várias práticas de leitura. É isso mesmo. É esse o caminho. Maravilhosa, já estou amando aí. A leitura de eco, né? Elas explicaram ali para a Cris, acho que tinha perguntado, né? Maravilhosas, meninas, é isso mesmo. É isso aí que a gente vai entrando no nosso assunto de hoje. Aí deixa eu voltar aqui no nosso chat para ver. A Janice colocou que a minha rotina consta no diário: alfabeto, sonorização, silabário, calendário, quantos somos, formas geométricas, números. Isso mesmo, isso faz parte da nossa rotina. A Andrea colocou que na educação infantil eu incentivo bastante a leitura e contação de histórias. Histórias e vivências também. Roda de história, que o vô contou, a tia e por aí. Então, é isso mesmo, né? Está trabalhando aqui também a oralidade, né? Que é muito importante e que está associada à nossa leitura, né? Então, só consegue ler aquela criança que ler com fluência, aquele aluno que trabalha, que se é trabalhador a oralidade, porque ela faz parte da leitura. A Janice colocou que o gênero discursivo trabalho na semana. Isso é uma forma de organizar, né? A gente pega um gênero, pode trabalhar um gênero naquela semana. Então, aí, não há uma receita de como eu estabelecer a minha rotina, né? Cada professor vai ver conforme a sua turma. Mas é isso, ó. É uma ideia da Janice trabalhar cada semana um gênero. Isso é bem legal também, né? A partir daquele gênero eu vou desmembrando atividades, né? De várias práticas com os alunos. É isso que importa, a gente trabalhar aquele gênero, né? Não só trabalhar assim uma vez e pronto, né? A gente precisa trabalhar de forma incessante aquele gênero de diferentes formas. E trabalhar aquela leitura de diferentes formas, né? Aí a Cris complementou, ela perguntou, né, para a Ângela o que era a leitura de eco, as meninas explicaram, né, que aquela leitura que a gente faz, os alunos repetem. E a Amanda colocou que para a criança aprender a ler primeiro, ela precisa ouvir e ver como é feita. Maravilhosa. Concordo plenamente também, Amanda. A criança precisa aprender a ler e ela aprende ouvindo, né? Então, e treinando também, né, gente? Não tem como. Fluência a gente precisa praticar com as crianças. Não tem como a criança ser fluente se ela não aprender a ouvir, se eu não trabalhar a fala dela
e se eu não treinar a leitura com ela? Então, hoje em dia, a gente está aí num meio de avaliação como a fluência leitora, né? E outras que a gente vai estar trazendo também nas próximas aulas, e a fluência precisa ser treinada. Então, não tem o que fazer, né? Aí temos mais comentários. Deixa eu voltar lá. Então, as meninas estão colocando também, deixa eu ver, a Rosângela colocou que a roda de leitura, um dia a leitura pelo professor, outro pelo aluno, né? Diversos gêneros, isso mesmo, essa diversidade, né? E a Thaís colocou que na educação infantil a contação de história, dando ênfase na entonação e mudança de voz, e isso mesmo. Musicalização, rotina diária de escrever o nome da escola, da cidade, identificar as letrinhas, números trabalhados, então isso mesmo. Tudo faz parte de uma rotina que é uma rotina permanente, né? Então isso é o que a gente vai estar discutindo um pouquinho hoje, né? E eu espero que no final da nossa Meet a gente tenha levado para casa, para nossa sala de aula, no caso, mais ainda do que a gente já faz, né? Um pouquinho de conhecimento a mais aí, de trocas, pelo menos. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem uma agenda, então, que a gente vai percorrer aí alguns momentos hoje. Primeiro, refletindo o que é essa rotina permanente, né? Que vocês já começaram a falar, e por que ela é tão importante. Depois a gente vai pensar aí nos elementos que precisam estar nessa rotina da alfabetização. O que eu preciso colocar na minha rotina? Então, nós vamos falar sobre leitura, oralidade, escrita, jogos, acompanhamento do professor, que vocês já estão trazendo, né? Coisas que vocês já colocaram aí no chat. No final, a gente vai ter ainda um momento, que é o Mãos na Massa, onde a gente vai estar observando o material e várias possibilidades de trabalhar esse material aí de forma concreta com os alunos, estimulando a fluência leitora. Então, algumas sugestões aí nesse momento de mãos na massa, tá? Então, como a gente vai ver ali na atividade como que a gente pode fazer isso. Mas eu vou dizer já que vocês estão aí num caminho maravilhoso. Então, a gente tem como objetivo, né, hoje compreender a importância de estruturar uma rotina permanente. Como eu disse, hoje a gente vai focar no segundo ano, mas vocês vão adaptando para a turma de vocês, né? Mas eu quero também chamar muita atenção de vocês por algumas palavras que nós temos dentro desse objetivo. Intencionalidade, sistematização e acompanhamento. São palavras bem importantes que precisam estar dentro da minha rotina da sala de aula, dentro já do meu planejamento, né? E quando eu vou planejar a minha rotina, o que eu faço em sala, eu tenho que planejar com intencionalidade, né? Com sistematização e acompanhar esse desenvolvimento do aluno em volta daquilo que eu estou trazendo. Porque a rotina, ela não se torna pedagógica por simplesmente se repetir. Então, isso é bem importante, a gente está sempre levando para nossas aulas, que rotina não é repetição, tá? Ela só se torna algo pedagógico, algo com intencionalidade, quando eu sei o que eu estou fazendo, quando eu sei o que eu quero fazer, quando eu sei o que eu quero desenvolver com os meus alunos. E como eu vou fazer isso? E como eu vou acompanhar esses meus estudantes? Como eu vou saber se eles estão avançando? Então, ela só se torna uma rotina pedagógica quando eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou precisando atingir com os meus alunos, e eu sei como que eu vou fazer isso e acompanhar isso também. Então, aí sim, a rotina se torna uma rotina permanente, pedagógica, com intencionalidade. Então, isso a gente vai conversar hoje, tá? E para começar, eu vou trazer para vocês uma leitura. Não sei se alguém conhece esse livro. Deixa eu apresentar ele para vocês. Caí do Ninho. Então, eu vou fazer a leitura desse livro hoje para vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui ele. Então, aí, ó. Este livro, Caí do Ninho, é de Cecília Cavalieri França. Não sei se alguém conhece, mas ele está disponível para vocês nesse arquivo PDF, tá? Então, é uma história, assim, muito emocionante. E a gente acaba dialogando, assim, levando para a vida, tá? Então, eu vou fazer uma leitura para vocês, vão estar acompanhando, tá? E depois
a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Mas eu quero que vocês hoje escutem essa leitura não só como um momento de, professora lendo, assim, não levem, nada a ver, né, tipo, a professora tá lendo. Eu quero que vocês ouçam essa leitura e pensem, assim, no que ela provoca em vocês. Hoje eu quero que vocês sejam ouvintes e tenham aquele olhar, assim, de degustar a leitura, sabe? De aproveitar. Então, apreciar essa leitura e o que ela causa em vocês, o que ela toca em vocês, tá? Então, vamos lá. Você já se sentiu triste? Já foi deixado de fora de uma brincadeira? Esqueceram de convidá-lo para uma festa de aniversário? Sentiu-se só? Eu já. Eu me senti como se tivesse caído de um ninho. De um ninho assim, quentinho, protegido, onde a comidinha chegava sempre na hora certa. Foi uma confusão danada. Não acho que tenha sido de propósito, mas eu caí e tive que... Ops, melhor é você ler a história. Senhor e senhora João de Barro participaram do nascimento de 3 Joãozinhos e 4 Joaninhas e convidaram para o batizado na casa de barro de João. Lanche bem gosmento após a celebração. Então aí a gente já explora um gênero, né? A professora já vai lendo e vai, posso pegar esse aqui para trabalhar gente. O ninho estava cheio, nasceram 7. Mamãe pássaro mantinha-nos juntinhos debaixo da sua asa. Um dia, quando ela voava em busca de guloseimas para o café da manhã, houve uma confusão no ninho e fui escapulido para fora dele. Para baixo, quer dizer. Eu nem sabia voar ainda. Amassei minhas penas, que nem eram muitas ainda. Por pouco não caí em cima de uma criatura estranha, que se arrastava como uma casca redonda nas costas. Está perdido? Perguntou lentamente. Caí da minha casa. Sabe como eu posso voltar? Não sei. Minha casa levo comigo aonde quer que eu vá, mesmo que esteja longe do meu ninho. Não entendi muito bem, não. Segui por entre muitas novidades de plantas. Um bichinho esperto e peludo passou correndo e voltou correndo em minha direção. Perdeu-se? Perguntou rapidamente. Caí do ninho, mas uma minhoca de casca redonda disse que a casa vai comigo onde quer que eu vá. Ah, o caracol? E onde você vai? Não sei. Eu nunca tinha saído do ninho. Por que você tem tanta pressa? Correndo, nenhum perigo me alcança. E de onde vem o perigo? Não sei. Vivo em estado de atenção. Não entendi. Fiquei atento e tudo o que percebi foi o ronco da minha barriga. Pouco adiante, quase me esbarrei em uma lagarta que se embrulhava com uma veste gosmenta. Pensei ter encontrado a perfeita refeição. Espere aí! Não está vendo que estou mudando de roupa? Arriscou imponente. Sim, mas não precisa se embrulhar. Pássaros comem lagartas sem embrulho mesmo. Não. Eu vou me recolher neste casulo e dormir. Estarei em metamorfose. O quê? Metamorfose. Vou me transformando. Na primavera vou acordar com asas. Isso também vai acontecer comigo? De certa forma. Se não por fora, por dentro certamente. Passei a tarde comendo banquetes espalhados pelo chão, insetos, frutas e grãos. Pensei que no ninho estaria ainda comendo minhocas. Ainda. Abriguei-me à sombra de 2 árvores que discutiam. O leão se acha o rei da floresta, mas soberana por aqui sou eu. Não seja tão convencida, espere até eu florescer.
Hesitei em interromper, mas precisava perguntar. Senhora soberana, o que é florescer? Florescer quer dizer virar flor e ser, fotossíntese, enverdecer. A amiga da soberana retrucou. Mas, se não fossem os pássaros a espalhar sementes, a senhora soberana nem existiria. Não entendo. É para eu espalhar o quê? Antes que eu recebesse explicações, uma nuvem de pássaros espertos atravessou voando. Eram quase da cor das árvores ao redor. Tagarelavam sem parar. Olhem ali, um filhote, debochou um deles. Um filhote, outra gargalhou. Nem sabe voar, zombou um terceiro. Vamos ensinar a ele? Vamos? Fiquei assustado. Eu não sabia se poderia voar. Vamos começar por um galho baixinho, insistiram. Vamos contar. 1, 2 e no 3 soltamos todos juntos, explicou um outro. No 3, todos juntos, certo? Confirmei gelado de medo. 1, 2 e pronto. Fui escapulido de novo. Vocês não esperaram o 3, reclamei. E você está voando. É da sua natureza, gritou a tagarela maior. Eu não entendi como aquilo aconteceu. Não sei se estava na hora, mas eu voei. Continuei voando. Voei até o céu escuro. Fiquei experimentando a escuridão. De repente, algo se acendeu e apagou. E acendeu, apagou, acendeu de novo. Nervoso, eu perguntei. Quem é você que brinca de amanhecer e anoitecer? Vagalume. E você? Qual é a sua graça? Nenhuma. Não tenho graça nenhuma. Não sei me acender como você. A escuridão me põe medos. E sua luz interna? Eu também tenho? Como faço para me acender? Não sei. Toda criatura acaba descobrindo. Não entendi de jeito nenhum, mas gostei de ficar de olhos fechados, me imaginando aceso. Não havia outros passarinhos para eu me encostar, aquecer, aconchegar. Eu me encolhi em minha casa, que no momento era eu mesma. Queria mesmo era estar lá na minha árvore, mas não havia rumo em mim para voltar a mim. Nem sabia o quanto tinha me afastado. Fui misturando o sono à imaginação. Acordei com o sol cutucando meus olhos. Já havia movimento por toda parte. Bichos que eu nem sabia que existiam. Voadores, rastejadores, saltitantes, corredores, todos indo cuidar dos afazeres. Fui cuidar também dos meus. Juntei minha morada, comecei a exercitar o voo, experimentei frutos e flores. Estranhos viraram amigos. Minha casa se iluminou. Alcei voo e do alto reconheci minha árvore. Notei que o ninho estava do mesmo jeito de sempre. Vi meus 6 irmãozinhos de bico aberto, esperando que mamãe levasse comida, ainda. Mas percebi que eu estava muito diferente. Como assim? Pensei. Será que o tempo só havia passado para mim? Então, pessoal, essa é a história Caí do Ninho. Uma história que quando eu ouvi a pessoa apresentando para mim, eu pensei, nossa, que história legal, né? É uma história aí toda que traz uma simbologia, traz algo que a gente remete à nossa vida, né? A todos os desafios que a gente possa ter enfrentado. Quantas vezes que a gente não caiu, né? E que a gente teve que aprender a lidar com esse tombo, né? Mesmo que tenha machucado, a gente teve que aprender a se virar e a gente se virou. Então, cada um tem um conhecimento próprio de si, da sua vida. E esse livro, ele acaba trazendo isso para a gente, né? Um livro bem bacana que a gente pode estar, inclusive, levando para a sala de aula, para trabalhar com os nossos alunos, adaptando, né, conforme sua turma. E no final da nossa aula hoje, a gente tem um material especial feito com base no livro Caí do Ninho, que a gente vai estar conversando depois, tá? Mas eu quero aqui que vocês percebam como a leitura ela pode envolver muito mais do que só decodificar palavras.
ela envolve escuta, ela envolve imaginação, ela envolve interação, ela envolve construção de sentidos e prazer ao ouvir, né? Prazer ao estar ouvindo alguém contar. E aí a gente tem inúmeras avaliações que trabalham não só a leitura, que trabalham interpretação, construção de sentidos, né? As próprias avaliações aí Paraná Mais, por exemplo, que logo as crianças vão estar realizando, mais final do ano, né? Elas têm muitas questões que trabalham em inferência de informações, né? Que seria o que o texto quis dizer, o que eu entendi daquele texto, né? Não só de textos verbais, mas também não verbais. Então, a gente tem que explorar uma leitura com a criança dessa forma. Imaginação, interação, escuta, construção de sentidos, tá? Então, a gente vai explorando mais à frente aí este livro. Mas, então, por que uma rotina permanente de sistematização de leitura? E qual a diferença entre elas? Então, gente, o que é essa rotina permanente de sistematização de leitura? Qual é a diferença que eu tenho entre uma rotina permanente e uma atividade de sistematização? Eu quero que vocês pensem, depois eu quero que vocês escrevam no chat para mim, vamos participar de novo. O que vocês entendem por rotina permanente, né? E vocês já vieram trazendo aqui para mim, um pouco já no início, né? Sobre o que é uma rotina, né? O que é uma rotina permanente. Eu quero que, quem sabe, vocês me tragam exemplos aí de algo que vocês possam estar fazendo em sala de aula, que para vocês é uma rotina permanente. Lembrando, uma rotina permanente de sistematização de leitura. Como vocês já trouxeram, né? Algumas coisas. Gostaria que vocês complementassem, que vocês colocassem mais algo. Vamos conversar mais sobre isso, né? Tenha vontade para expor alguma prática que vocês fazem. Mas aí, ó, quando eu penso em rotina permanente, vocês já falaram para mim aí no chat antes, que é aquela atividade que eu faço sempre. Então, por exemplo, a leitura. E aí, algumas meninas comentaram sobre aquela leitura em que eu faço de diferentes formas, né? E o mais importante, assim, eu pensar naquela leitura que eu faço de diferentes formas, que eu exploro de diferentes formas, diferentes tipos de leitura, e que ela tem um significado para a criança. E que eu vou trabalhar aquela leitura de diferentes formas posteriormente. E aí eu já vi que tem mensagem no chat. A Josimere colocou ter uma rotina alfabetizadora. Isso aí. Então, quando eu estou aí em turma de alfabetização, em qualquer turma, é importantíssimo eu estabelecer uma rotina. E é o que a gente está, né, começando a conversar hoje. Porque eu quero, assim, que a gente... o intuito hoje é que a gente entenda que uma rotina, né, ela vai muito além de fazer isso, isso, isso e aquilo. Uma rotina com sistematização de leitura, uma rotina que tem intencionalidade, é quando eu trabalho a leitura, por exemplo, de diferentes formas, quando eu trabalho a tabuada no segundo ano aí de diferentes formas, eu exploro isso de diferentes formas, porque eu dou uma continuidade nesse meu processo, né? Aí, deixa eu ver, a Janice colocou. Diário em sala, trabalho com gênero em cartaz, trava-língua, poema, bilhete, receita. E faço a leitura todos os dias que estou em sala. Perfeito. E a gente explora esses gêneros, né? Legal é fazer uma exploração disso tudo, né? Eu não fico só naquela leitura ali, né? Eu vou explorando isso. E eu trabalho a escuta do gênero, eu trabalho a leitura do gênero, eu trabalho a oralidade dentro desse gênero, eu trabalho a escrita, eu trabalho a análise linguística. Não, eu vou trabalhando a produção, eu vou trabalhando vou explorando esse texto de diferentes formas. É isso mesmo, esses diferentes gêneros, né? Uma rotina com o objetivo de criar hábitos, a Amanda colocou. Isso mesmo, eu tenho que ter objetivo, né? Então eu não vou... eu faço isso. Chegar na semana, não, vou matar tempo. Eu vou chegar, eu vou lá, vou dar oi para as crianças, vou conversar, eu vou corrigir tarefa, eu vou trabalhar que dia que é hoje, né? Olha lá no calendário, vamos marcar. Marca lá no calendário, que dia é hoje. Então, eu tenho que ver até que ponto que essa minha rotina, ela tá tendo uma intencionalidade ou não. Porque a gente vai precisar perceber que a rotina permanente, ela não significa fazer exatamente a mesma atividade todos os dias, né? Eu trabalho aí esse amplo tipo
essa ampla forma essa diversidade de trabalhar um tema. A Cris colocou trabalhar o vocabulário, a opinião sobre o assunto do texto. Isso mesmo, está dentro, né? Eu trabalho o texto, eu trabalho a opinião. Primeiro eu posso começar o que a criança acha. Por exemplo, eu vou pegar a leitura ali do Cair no Ninho. Eu vou trabalhar o que a criança acha que vai acontecer. Cair do ninho. Elas vão falar, passarinho, né? Porque eles são espertos. E caiu do ninho. Madame, o que aconteceu com o passarinho? Por que ele caiu do ninho? O que será que ele enfrentou? Vamos trabalhar, assim, antecipação da história. Aí eu já trabalho a oralidade também, a opinião das crianças, né? Aí eu exploro o texto. Trabalho, né, a interpretação, trabalho a oralidade, depois eu posso trabalhar a escrita. Então, vai da criatividade do professor e da sua organização. Aí a Silvana colocou, bom dia, professor. Ah, tranquilo, Silvana. Tranquilo, a Silvana está com uma instabilidade na internet. Beleza. Algo assim que é muito importante que a gente tem que pensar sobre essa rotina permanente é que a gente pode sim manter uma intenção de aprendizagem, mas a gente vai ter uma intenção do que ensinar, de que habilidades que eu quero ensinar nos meus alunos, mas eu preciso variar as situações como eu trabalho isso. Variar os textos, variar os desafios que eu vou passar para as crianças, variar as estratégias que eu vou usar para passar isso. Porque você trabalha a leitura, mas eu trabalho a leitura só de uma forma, não dá. Eu trabalho tabuada, mas trabalho tabuada só de uma forma. Eu tenho que trabalhar, explorar as formas para mim trabalhar aquilo com a criança. Aí a Josimere colocou que trabalhar sons das letras, relação fonema e grafema, rimas, aliterações, diferentes gêneros, contação de história, desenvolver memória curto, médio e longo prazo, fazendo inferência do texto. Então, ó, são exemplos, né, que a Josimari colocou, do que eu posso explorar a partir do texto. Mas eu quero, assim, que vocês entendam, né, que eu tenho que variar situações de apresentar o texto, que eu posso trabalhar aquele gênero, explorar aquele gênero de diferentes formas, na leitura, na escrita, na oralidade, na análise linguística. Então, eu preciso explorar ao máximo que eu puder aquilo com intencionalidade. Então, para a aprendizagem da criança ser mais significativa também, tá? Então, vamos dar seguimento aqui. A Cris só colocou que nós temos aqui na sala o projetor, e eu gosto de usar bastante ele para fazer leitura. Ah, amo, Cris. Amo também. Quem tem essas ferramentas, use, porque as crianças gostam muito. O projetor, elas gostam bastante. Eu, na minha sala, tenho uma TV que eu levo, que eu projeto também do meu Note para a TV, uma TV grande. Então, as crianças adoram. Aí a gente entra também, às vezes, em jogos, pelo meu computador, eu apresento para eles na TV, a gente faz meio que coletivamente, depende da situação. Mas quem tem, use mesmo, tá? Ai, slide. Então, a gente tem que explorar tudo isso, né? A gente tem que explorar o máximo que a gente puder. Então, aqui vai aparecer para vocês agora 2 exemplos de rotina. Rotina 1 e rotina 2 em seguida no próximo slide. E a gente vai analisar essa primeira rotina que vocês estão vendo ali. Então, ele aparece como rotina 1, uma leitura ocasional, uma rotina imprevisível e atividade sem continuidade. Então, eu quero que vocês observem apenas o que aparece aqui e pensem, tá? Pensem. Entre vocês, eu vi que tem profs em dupla, quero que vocês pensem sozinhas também. Qual é a intenção pedagógica aqui? Numa leitura ocasional. Numa rotina imprevisível. Uma atividade sem continuidade. Qual que é a intenção da professora ao fazer isso? Né? A professora tem uma intenção em trabalhar uma atividade, ou agora eu faço aqui, em seguida eu fiz uma atividade que não tem nada a ver com essa primeira que eu fiz. Tá, tudo bem, às vezes acontece, né? Principalmente quando a gente, às vezes, muda de disciplina, da língua portuguesa para matemática, nem sempre a gente consegue criar um vínculo, né, entre língua portuguesa e matemática para trabalhar. Mas isso não pode acontecer sempre, né? Então, qual que é a intenção pedagógica aqui? O que a criança está aprendendo? O que o professor consegue observar? Lembra que o professor precisa acompanhar. Então, o que o professor consegue observar nesse tipo de rotina? Eu quero que vocês pensem, tá? Se vocês fossem professores dessa turma aqui, se vocês chegassem numa sala de aula, vocês pegassem uma turma que a professora que trabalhou sempre essa rotina, né?
Leitura ocasional, lá de vez em quando, dependendo da ocasião, uma rotina que não tem, é imprevisível, não tem uma organização na rotina, e atividade sem continuidade. Né? Então, uma atividade, lá outra, o que vocês fariam? O que vocês fariam se vocês pegassem uma turma desta forma? Vocês modificariam? O que vocês modificariam? A Cris já quer falar, mas antes eu vou ler o que a Ângela colocou. A Ângela colocou que na rotina 1, a rotina 1 para a Ângela é passar o tempo, ocupar as crianças, mas não a intencionalidade e sistematização. Isso mesmo, Ângela. Cris, fica à vontade. Bom, eu que gosto de tudo muito organizado, já ia ficar muito nervosa. Eu acho que as crianças ficam perdidas, não só a gente. Então, eles estão acostumados com uma rotina. Meus alunos já sabem exatamente os dias que tem as aulas, como que a gente funciona. Então, assim, eles já se acostumaram. Eles sabem onde buscar os livros e fazer, pegar o material coletivo, utilizar. Então, para mim, funciona uma rotina organizada, né? Com o diário ali certinho com as aulas, continuidade nas atividades, a leitura com intenção, né? Que parece, às vezes, para quem está de fora, que não tem lógica aquela literatura que você está usando ou aquele texto, mas ela tem uma intenção no conteúdo que você está trabalhando, ela vai levar alguma coisa. Então, para mim, uma rotina assim não funcionaria. Eu já iria reorganizar isso daí. As crianças ficariam perdidas também, né? Isso mesmo que a Cris falou, que a Ângela falou, tá totalmente, né? A criança se perde nessa tipo de rotina, né? Não tem uma intenção. A Ângela quer falar. Será que dessas nós temos? Ângela, fica à vontade. Bom, então assim, como nós ouvimos a leitura do Caí do Ninho e a professora mencionou o gênero discursivo, supondo que estaríamos partindo desse livro, né? Eu pensaria, então, na leitura é um convite, né? É isso? É um convite, né? Partiria do convite, estrutura do convite, diversas formas de leitura, elementos do convite, uma interpretação do convite. Aí depois a gente poderia propor uma lista de palavras de alguns elementos da história que talvez estejam no meu conteúdo, talvez de ciências, que são os animais, não sei, porque menciona outros animais. Em matemática, talvez a massa corporal dos animais, comparação de tamanho, enfim, não sei. Né? Foram coisas que eu pensei agora aqui, bem rapidinho, para a gente tentar estabelecer vínculos, né, para tornar os conteúdos ligados nas disciplinas e também ter uma rotina. Aí depois pode deixar os alunos falarem sobre os animais, sobre as características, que é o momento de oralidade. Aí depois que eu tiver a minha lista de animais, que eu posso pedir para eles escreverem, se for mais final do ano, aí depois eu faço a correção e a reescrita, ou faço a escrita coletiva, na qual o professor é o escriba. Pensei dessa forma em organizar a minha rotina, pensando nas 4 práticas da língua portuguesa, né? E daí matemática teria que pensar em mais detalhes, mas como hoje o encontro de língua portuguesa, eu penso que seria dessa forma. Maravilhosa. É isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada, meninas, pelos exemplos. É isso aí. Essa lógica mesmo, né? Eu quero que, assim, né, que vocês todos estão aí participando, as meninas estão dando exemplos, eu estou dando exemplos, né? Vocês estão pensando, né? Como não é difícil, né? Basta só essa organização, né? A gente perceber assim que a gente consegue, né? Basta se organizar. Em vez dessa rotina número 1, a gente passar para a rotina número 2, que é o que vem em seguida. Daí a Janice colocou ali, ó. Tem que trabalhar de forma sistematizada, contextualizada, a partir sempre de um gênero discursivo. Aí a Janice mesmo colocou, né? Eu trabalho a semana inteira o gênero, né? Explora aquele gênero de diferentes formas. Ela colocou nas mensagens anteriores. É isso aí. Eu trabalho aquilo de diferentes formas. E aí a gente pensa nessa rotina número 2, né? Onde eu tenho uma leitura diária, é uma leitura que acontece todo dia, de diferentes gêneros, né? Cada dia eu faço a semana, depende da organização do professor, mas a leitura é diária. Ou eu leio para os alunos, ou os alunos leem, ou eu faço uma leitura, como as meninas colocaram ali, de eco, né? Então, existem vários tipos de ler. Basta eu explorar um lugar diferente para fazer aquela leitura. Isso chama a atenção da criança, isso motiva a criança. E com o tempo, a criança se organiza nessa minha rotina também.
Então, para ela, já é algo que é previsível, né? Então, eu trabalho essa leitura. Aí, olha ali que tem o segundo círculo. Escrita planejada. Então, ali tá pequenininho, mas não dá para ver bem o que está escrito. Mas eu trabalho principalmente ali a escrita da criança, a revisão depois daquela escrita. Como as meninas colocaram, a análise, né, por exemplo, trabalhando com o VIT, a análise da estrutura, que se cobra muito, para que serve aquilo, qual é a finalidade daquilo, qual é o assunto, né? Tudo, ó, eu já estou puxando os descritores aqui, tudo coisa que a gente tem nas avaliações, né? Então, a inferência de informações, eu posso, lá enquanto professora, bolar atividades para trabalhar a inferência a partir de uma história, como que a gente ouviu hoje. Então, isso é uma rotina que vai ser previsível, né? O meu aluno já vai mais ou menos saber, a professora vai trabalhar, a professora vai explorar, a professora está explorando, é aquele texto lá. Então, a atividade que a gente está trabalhando aqui é daquele texto, do Caio do Ninho. Então, o professor, ele vai ser o professor que vai estar presente. Então, é o professor que vai estar conseguindo, com mais facilidade, acompanhar o desenvolvimento do meu aluno. O que muda da primeira rotina para essa? A intencionalidade, o tipo de participação da criança. Muda os desafios que as crianças vão estar enfrentando e vão estar buscando uma solução. Então, e muda também aquilo que o professor consegue acompanhar, que é o que eu disse para vocês agora. E em qual dessas turmas de alfabetização eu vou ter mais consolidação desse processo? Em qual que os meus alunos vão ter mais segurança? Em qual que vocês acham? Na 1 ou na 2? Coloque aí no chat qual que vocês acham que o meu aluno vai ter mais segurança, que vai aprender com mais facilidade, que vai ser um aluno mais confiante. E todo mundo colocando 2 aí, né? Então, isso, olha a vantagem, né? Então, assim, eu estabelecer uma rotina permanente é uma forma de organizar o meu trabalho, eu me organizo e asseguro a continuidade da aprendizagem das crianças. Porque a criança não vai aprender de forma assim solta. Está tudo amarradinho, eu vou explorando. Então, é uma progressão no conhecimento das crianças. E eu vou também, outra vantagem, eu vou qualificando o meu tempo. Mas isso requer o meu planejamento, eu tenho que planejar. Aí eu preciso explorar tudo isso. Isso e aquilo. Então, eu tenho que, lá no meu momento de planejamento, me organizar, né? Aí sim eu vou ter um planejamento de qualidade, eu vou ter uma rotina de qualidade. Porque hoje, rotina, planejamento, estão juntinhas, né? O plano que eu faço, lá o meu diário, minha rotina, elas estão aqui, ó, ligadinhas. E isso está muito ligado com a aprendizagem da criança também, como a gente viu, tá? Então, eu preciso planejar de forma intencional. Maria, fica à vontade. Sim, realmente, né, a rotina 2, ela vem muito mais de encontro à necessidade da criança de concluir a alfabetização. Eu gostei dessa parte do professor presente, porque lá na rotina 1, parece assim que a figura do professor não se fez muito presente, talvez meio que um dador de atividade ali, né, e aqui ele está presente, ele está mediando, então ele vai intervir na leitura, impulsão da letra naquela palavra, que acho que só a mera leitura do alfabeto não acresce muito nesse período, porque a criança tem uma facilidade muito grande de memorização, então ela já sabe a sequência dessas letras, ela vai falando, não precisa nem olhar mais para a letra, né? Mas o que tem que na leitura chamar a atenção, o som da letra nesta palavra, né? E então, nas atividades assim, de escrita planejada ali, que nem está colocada ali, então o professor precisa estar sempre realmente presente, não é delegar a atividade para a criança, é aguardar ela terminar, né? Então, eu gostei dessa parte, o professor ele precisa, por isso que fala regente, né? Ele que está regendo, ou deveria estar naquele momento, né? Então, eu achei bem importante essa parte do professor presente, não delegar atividade aleatória, né? Descontextualizada, e a criança terminar, depois corrigir, ponto, né? Então, me chamou bastante atenção esse círculo aí. Esse é bem interessante, né? Porque daí a gente consegue também acompanhar a evolução, principalmente daquelas crianças com mais dificuldade, né? Você está mais perto, você vai vendo a evolução daquela criança, ela vai evoluir. Porque... daí é só para concluir, o professor, se ele está presente, ele já percebe quais as crianças, digamos, talvez prioritárias na escrita, na leitura, ele já vai assessorando mais de perto, né? Então, ele já está com o olhômetro aí, né, digamos assim, né, para cada criança, né? Isso mesmo.
E aí você consegue também, dentro dessa rotina permanente, a ideia é a gente explorar a diversidade de gêneros e diferentes práticas, né? Eu não vou ter aquela atividade repetitiva. Então, aquele aluno que tem dificuldade, se eu sempre fazer atividade daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, ele vai ter muito menos chance do que se eu fizer trabalhar dentro dessa perspectiva de trabalhar diversidade de formas diferentes, de explorar um tema, de trabalhar um conteúdo com a criança. Então, isso também é um ponto bem interessante aí, tudo dentro dessa minha rotina que a gente está trazendo aqui hoje. E aí, aqui é só para vocês pensar, tá? Pensem, como está organizada a rotina de vocês em 2026? Pelo jeito, tem ótimas rotinas, né? Mas a gente sempre pode pensar. E eu digo assim para mim, pensar sobre o que a gente faz às vezes não é fácil, né? Mas eu quero propor uma reflexão, e uma reflexão muito honesta para vocês. E eu refleti sobre isso também. E eu não quero que a gente pense em uma rotina ideal. Eu não quero que a gente tente mascarar, assim, a minha rotina é ideal. Eu não tenho que mudar. Mas, assim, eu quero que vocês pensem na rotina que realmente acontece na sala de aula de vocês. Quais aspectos dessa rotina podem ainda ser ajustadas para melhorar a aprendizagem dos estudantes? Tenho que ajustar? Eu, assim, sou uma pessoa que, digo assim, sempre tem. Né? A minha prática também não é perfeita. Eu acredito, assim, sou muito honesta, dizer que sempre tem o que eu posso melhorar. Eu quero que vocês pensem, assim, e vocês podem colocar em poucas palavras aí no chat para mim. E sejam honestos, que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente não está aqui para para ficar julgando, para dizer, nada a ver, professora. Não, a gente está aqui para a gente aprender, né? E a gente ser honesto, também pensar na nossa rotina e falar assim, não, isso eu tenho que melhorar, né? Eu posso melhorar. E eu olho assim para mim, eu vou começar por mim já, né? Eu olho assim para minha sala de aula e penso assim, os meus alunos, eles são muito avançados. Eu estou numa turma de segundo ano, a minha escola é do campo, tá, gente? Eu vou para o campo à tarde, e assim, eu tenho 12 alunos só. É uma turma, assim, muito pequena, justamente por ser do campo, né? Então, são alunos em menor quantidade de sala de aula. Eu consigo trabalhar muito melhor do que se eu tivesse numa turma de 25. Já peguei, inclusive, lá no campo mesmo, turma com 23 alunos. Era uma turmona lá, um retrasado, mas naturalmente são turmas menores, então a gente consegue trabalhar melhor, mas não vou dizer assim que é impossível trabalhar numa turma maior. Claro que a minha rotina vai ser um pouco mais difícil, né? Eu vou ter que organizar um pouco melhor. Mas eu olhando hoje, eu quero que vocês pensem, que vocês coloquem no chat também. Eu olhando hoje para a minha prática, eu digo assim, que eu deveria trabalhar, assim, ainda mais. Eu sei que eu tenho que trabalhar mais diversidade textual. Eu sei que eu posso explorar ainda mais esses textos. E eu sei que eu posso, assim, organizar a minha rotina, porque os meus alunos, como eu digo, eles são muito, assim, avançados. Eu tô com 12 alunos, 10 já são fluentes. Já ali na metade do ano, eu tô com 10 fluentes na leitura, e 2 ali que eu preciso, eu acho assim, não, eu preciso dar uma atençãozinha um pouquinho melhor para eles. Eu sei que na minha rotina eu ainda tenho que organizar um pouquinho mais ali, trazer textos mais adaptados, um pouco mais fáceis para esses meus 2 aluninhos ainda que não são fluentes, que são iniciantes. Então, a gente tem sempre o que organizar. Vamos colocar no chat aí. O que vocês, olhando para a sala de vocês veem que ainda dá para dar uma organizada na rotina? Vamos lá, vamos participar, pessoal? O que dá para melhorar ainda na rotina de vocês? Sem julgamento, porque aqui ninguém é perfeito, tá? Janice. Então, prof, eu acredito, assim, que, não sei como as outras professoras mais experientes que estão aí no grupo, eu acho, assim, muito que deixou, né, se perdeu essa questão de fazer cartazes, né, a criança, claro, a criança não sabe ler ainda, mas a gente tem a pseudo-leitura, ali eles vão aprendendo já, né, a direção da leitura, né, a gente pode trabalhar rima ali na oralidade,
pode trabalhar muitas questões ali. E eu faço muito isso porque eu aprendi com a professora aqui, acho que ela está até aposentada já, lá que eu entrei e eu aprendi essa questão dos cartazes. Como tem que ser um ambiente alfabetizador, as crianças têm que ter essas leituras na parede. Então, como a gente trabalha aqui em Cascavel, vocês chamam de elementos inspiradores, né? A gente chama dos gêneros discursivos, a gente tem que partir do gênero discursivo, porque é ali que eles vão se integrar com tudo, é contextualizado, eles vão se interessar pela leitura, eles querem ver o livro, ou os trava-língua que eu falei, que eu coloco na parede. A gente fez uma oficina agora, Dia dos Pais, não, Dia da Família, né? Mas a gente direciona também para os pais. Semana passada, e a gente apresentou uma oficina do conteúdo, a gente trabalhar na sala, que são os trava-línguas, né? Eles decoraram na ponta da língua 2 trava-línguas, apresentaram, e apresentaram com a família também, sortearam lá um trava-língua, com interação com a família, e eles foram e apresentaram esse trava-língua para as outras famílias, foi muito legal, sabe? Então, eu acho assim, também chamar, né, a família para participar, que daí eles apresentaram um da rosa, né, e eu fiz uma rosa, eles aprenderam aquela rosa, depois ofereceram aquela rosa para a família, trabalhei a letra R, trabalhei mais palavras com a letra R, então, assim, a memorização é impressionante, prof, com trava-línguas. Tá? Então, eu acho, assim, muito importante, eu acho que deveria retomar essa questão, como as professoras mais experientes, no meu caso, quase me aposentando no segundo período, retomar essa questão dos cartazes. Não precisa ser coisa chique, gente. Eu faço lá à mão mesmo, escrevo, coloco lá na parede, fica uma semana, 2, todo dia a gente faz leitura, a gente circula a palavra, que no caso da rosa, circula a palavra rosa, quantas vezes aparece a rosa no cartaz, então eles já vão identificando lá a palavra-chave dentro do texto. Então, isso é muito importante. Partindo daquela palavra-chave, aí vai embora, prof. Eu acho assim, eu estou quase me aposentando, eu acho que as novas aí deviam retomar a questão dos cartazes. Eu acho importantíssimo, prof. Mas é verdade, a Janice colocou um ponto aí que é bem legal. A gente sabe, né? A gente já viu no Formadores, inclusive, a importância da criança ter aparente em sala de aula aquilo que ela produziu, né? Isso é importante, até você, professora, pode tirar, isso não vai demandar muito tempo. Até retomar o gênero que você fez, isso demanda minutinhos, né, da tua sala de aula, pode ser oralmente, né? Você retoma, olha, vamos lá ver, vamos fazer a leitura aqui de novo do cartaz que vocês fizeram, qual gênero que era, né, onde que circula, fazendo aquelas perguntinhas básicas, vamos fazer a leitura, fulaninho, vai lá e conta a tua palavra. Não, então isso aqui, ó, eu tô trabalhando oralidade, tô trabalhando leitura, tô trabalhando análise linguística, tô trabalhando do gênero, e assim vai. Então, realmente, né, mas só que daí vai dar uma poluição visual, tanto cartaz na sala. Não precisa deixar muito tempo, gente, deixa uma semana e meia, tira, você faz outro e coloca lá outro, não dá poluição, nada. Poluição assim, cheia de coisa que a criança nunca viu, que nem tocou, né? Aí sim até dá poluição visual, mas é a produção das crianças, né? Então é legal elas estarem visualizando essa produção delas mesmas, né? Então, muito legal, Janice, um ponto aí bacana que você trouxe pra gente conversar, pra gente dialogar, né? Então, a gente sempre pensem assim na rotina de vocês hoje, e vocês vão entrar na sala, vão dizer assim, eu posso melhorar tal coisa aí. Eu sei que a gente sempre pode, a gente sempre tem que melhorar, né? Nem que seja um tiquinho assim, ó. Então, a gente faz uma avaliação da nossa própria rotina, né? Vamos, então, dar continuidade, pessoal. Sintam-se sempre à vontade, tá? Para estar expressando aí a opinião de vocês. Então, aqui, eu quero que vocês observem essa rotina, que a rotina permanente não é repetir atividade, tá? É repetir oportunidades de aprendizagem. Tem diferença, né? E uma grande diferença na prática. Uma rotina permanente não é repetir atividade, é repetir oportunidade de aprendizagem, tá? O que permanece é a oportunidade que a criança vai ter, né? Eu posso trabalhar a leitura todos os dias, e devo, né? Sem repetir a mesma atividade. Eu vario o texto, eu vario o gênero, o agrupamento, a estratégia, o desafio, a forma com que eu vou fazer tudo isso que a gente já conversou. E aí a gente tem que pensar em 3 elementos que são fundamentais dentro da nossa rotina. O tempo, o uso do nosso tempo, a intencionalidade e a previsibilidade a criança vai ter em relação àquilo que a gente está trabalhando, né? A criança precisa saber que aquele momento de leitura existe, que ele tem um propósito,
e que ele também vai ter novas oportunidades de retomar aquilo, né? Que a professora vai trazer aquilo de novo de outras formas. Então, para que eu use também o meu tempo da melhor forma possível, eu preciso ter esse planejamento, esse intencional, né? Assim, eu uso o meu tempo de uma forma apropriada, né? Eu não fico jogando fora tempo. Eu vou trabalhar uma atividade com as crianças, eu trabalho com uma intenção. Assim, eu vou usar melhor o meu tempo, eu não vou ficar só enchendo coisa para as crianças sem ter um significado, sem ter uma intenção. Então, a minha organização, ela depende, né, de eu sentar, fazer meu planejamento, de eu conhecer as minhas crianças, de saber o que eu preciso mais retomar, né, e me organizar dessa forma, organizando meu tempo, a minha intenção, o que eu quero que as crianças entendam e que elas tenham também essa previsibilidade, né. Então, aqui, um ponto que é bem importante é a organização do meu trabalho. Né? A minha rotina vai estabelecer essa segurança até para os meus estudantes, que a gente já retomou aqui, que algumas meninas comentaram, né? Aí as crianças vão saber já, né? A professora trabalhou esse livro. Aí vem coisas sobre o livro. Né? Então, tudo tem uma intenção. Aqui já é previsível para a criança que a gente vai explorar aquele livro. A professora vai fazer, vai produzir um texto em conjunto. Vamos mudar o final. E a professora já começa. Que novo final você vai dar para a história? Vamos trabalhar oralmente. Como que você terminaria? Vamos agora escrever isso. Aí pega um final do segundo ano, né? Vamos escrever, como as meninas colocaram, palavras que a gente tem lá, que a gente não conhece, que estão dentro do texto. Vamos pesquisar no dicionário essas palavras difíceis, né? Que entra quase como que se fosse uma lista de palavras possivelmente desconhecidas, né? A gente tem que trabalhar com as crianças também, e a gente trabalha a leitura, e aí a gente vai explorando, vai da criatividade do professor, e que o professor que a gente tem esse olhar que tudo tem uma intenção, né? Então, isso é bem importante. E como que a gente faz isso? Então, não existe uma receita. A minha rotina não existe uma receita. Professora, faça isso, vai dar certo. Como eu falei, não tem receita. Não existe uma única forma, mas existem vários elementos que eu preciso colocar no meu planejamento. E a gente vai olhar para algumas delas agora, alguns desses elementos que eu preciso estar explorando aí. Então, por exemplo, atividades de acolhida, chamada, eu posso explorar chamada, rodas de conversa, jogos de alfabetização, eu posso explorar esses jogos, roda de leitura e conversa, a partir dessa roda de leitura, dessa leitura eu posso trabalhar de diferentes formas, como vocês mesmos colocaram, correção das tarefas do dia anterior. Então, são atividades diferentes. O que eu tenho que pensar é como que eu vou organizar essa minha rotina, organizar esses momentos, aproveitando o máximo possível eles. Aí eu trago um exemplo que vai mais para a matemática, mas eu trago aqui o calendário, né? A professora, todo dia, ela começa pelo calendário, trabalhar na sala de aula. Ela chega, que dia é hoje? Que dia da semana? Que ano? Vamos fazer a data? Beleza. Mas aí a gente chega nas provas, Paraná Mais, por exemplo, e a gente chega lá e a questão de matemática, eu lembro exatamente, alguém me deu esse exemplo e eu lembro exatamente porque eu fui aplicar a prova Paraná Mais ano passado, eu lembro que tinha uma questão parecida com essa, né, que era a duração do intervalo de tempo. Por exemplo, a Mariazinha entrou em férias no dia 3 de janeiro. Ela ficou 15 dias na casa dos seus avós. Que dia ela voltou? Aí a criança... Mas a professora, mas eu trabalhei calendário, e nenhuma criança acertou. E agora? Né? O que está faltando, será, nesse trabalho de calendário? Eu explorar melhor, porque aí, trabalhar o calendário, a atividade me cobrou uma coisa, assim, muito mais ampla do calendário, a duração do tempo, né? A duração dos dias. Ela ficou 15 dias. Que dias que ela voltou? Diz que acabou as férias com a vovó. Então, assim, trabalha a interpretação também da criança. Então, a gente tem que sempre observar essas atividades permanentes e pensar de que forma que eu vou aproveitar elas pedagogicamente. Então, como que eu vou propor? E não é difícil, eu posso trabalhar na minha sala o calendário e olhar lá o calendário. Por exemplo, hoje é 17.
Daqui tantos dias nós temos tal evento na escola. Que dia que vai cair? Então, trabalhar aniversário das crianças. Eu faço isso com os meus alunos. Quem que é o próximo a fazer aniversário? É fulaninho. Hoje é dia 17. Quantos dias que falta para o aniversário do fulaninho? Então, eu estou trabalhando a duração do tempo. São atividades simples e que depende da atividade, como, por exemplo, cair do ninho. Eu já sou... E a gente, hoje em dia, tem muita ferramenta tecnológica, né? A gente tem que aproveitar a IA da vida aí, porque ela ajuda muito a gente a fazer atividade. Aí você vai lá na IA, no Canva, e monta uma atividade diferente. Aí eu pego a leitura do Cair no Ninho, por exemplo, e vou fazer o quê? Vou trabalhar em matemática. Aí já vem mais uma ideia aqui. Duração de tempo. O passarinho caiu no ninho dia 17. Ele ficou tantos dias andando por aí. Que dia ele voltou para o ninho? Eu, trabalhando o calendário. Eu posso colocar um calendáriozinho lá, rapidinho, só te cola lá, rapidinho faz, e a criança vai estar pensando de forma contextualizada. Ângela, pode falar. Só para mencionar, professora, sobre a questão do uso do calendário, porque eu sou assessora de matemática aqui do nosso município, então, uma sugestão que nós conversamos com os professores e dispomos, então, só para, como falando do calendário, né, questão de sequência numérica, a gente pode entregar somente o quadro em branco, né, com as células para eles preencherem os dias, então já vai trabalhar a sequência numérica. Aí, com base nisso, a gente pode explorar quantos dias faltam para o próximo sábado, demarcar que dia é hoje, o dia 20 vai ser em que dia da semana, quantos dias do mês já se passaram, quantos dias faltam para terminar, o 9º dia do mês vai cair em qual dia da semana, e são outros aspectos diferentes que a gente pode... Daí também dos eventos da escola, nós mencionamos aqui o aniversário da professora, os feriados, o início das aulas, a festa junina, as férias. Depois a gente pode fazer a análise de quantos dias já passaram, quantos faltam. Falta mais de uma semana, menos de uma semana, que também vai entrar no conceito de duração de 7 dias da semana. Quantas semanas inteiras tem o meu mês? Aí a gente fez uma atividade com o calendário de 2025, né? Circular o dia que vai voltar o início das aulas, daí vai pintar de outra cor o outro dia. Enfim, a gente tem várias hipóteses de atividades também, né? Aí tem a questão do assinalar somente a verdadeira, assinale a alternativa verdadeira. Falta mais de uma semana para o recesso escolar, menos de uma semana, que daí também são conceitos que eles vão interiorizar, enfim, vão tornando interno para eles, né? Como diz a Ângela, não é na sala de matemática, mas é isso mesmo, né? Tá, enfim. Eu trabalho também com os meus alunos, eu tenho que falar isso para vocês. Sabe aqueles calendários de geladeira pequenininho que a gente sempre ganha de monte, começo de ano, final de ano, para começo do outro? Eu consegui, mas eu catei assim, um para cada aluno meu, e eu trabalho. Eles têm, cada um ganhou, então todo mês a gente pega um dia, né, quando está começando o mês, para explorar aquele calendário. Aí eu trabalho justamente isso, a marcação de tal dia, eventos importantes, duração. Tá bem legal, eles adoram, então eles manuseiam. E todo dia eles pegam lá para ver que data que é, para já fazendo a data no caderninho. Então eles já têm essa autonomia, isso é bem legal também. E o marcar também é bem legal. Já deixa você falar, Maria, deixa eu só ler aqui o que a Rosângela colocou. A memorização é muito importante. Estou com uma turma de 29 alunos, 29 alunos de 5º ano. Eles têm muita dificuldade de ouvir. Também, né, Rosângela, 29 numa sala é bastante, né? E principalmente guardar informações. Aí fica difícil essa atenção também, né? Dos alunos aí. Tem que, né, a gente, enquanto professor, tem que achar uma ferramenta aí que dê certo para trabalhar essa atenção com eles, né? Gráfico com bolo de aniversário, com nome, data separada por mês, tudo isso. Isso mesmo, Janice. Maria, quer falar? Daí a gente vai dar continuidade. Rapidinho, referente ao calendário ainda, eu também percebi em turma de 5º ano que fomos aplicar prova Paraná e também prova Paraná+, que tem crianças que elas não sabem, por exemplo, que mês de outubro é o mês 10 do ano, o 10º mês do ano, né? Então, quando eu for trabalhar o calendário, acho que também tem que trabalhar essa parte aí da posição do mês durante o ano, que são 12, né? Então, só, nem eu falei antes, né, da leitura do alfabeto, e só marcar lá no calendário que dia é hoje,
eu acho que é muito pouco, né, para criança com tanta coisa que dá para fazer no calendário, como a Ângela já falou, e sempre frisar qual é a sequência do mês, porque as crianças, elas não sabem que setembro é o mês nono do ano, por exemplo, enfim, né. Então, acho que essa parte também precisa ser sempre considerada, qual é a sequência dos meses do ano e o número de cada mês. Eu acho assim que para tudo, né, Maria, você fez me lembrar, né, que para tudo evolui, né? As cobranças que a gente tem, as habilidades que a gente precisa trabalhar com os alunos não são as mesmas de antes, né? Então, por que a prática tem que ser a mesma? Né? Então, não tem, a gente tem que mudar a nossa prática também, né? Isso é bem importante. Então, aqui a gente traz só para vocês, para complementar, né? Todas as habilidades que a gente vai estar trabalhando aí nas atividades, né? São inúmeras, aqui são apenas listadas algumas habilidades. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que eu posso trabalhar diferentes campos também em uma única atividade. Eu posso pegar um campo e juntar com outro e fazer uma atividade. Então, nada me impede, eu vou trabalhar só esse campo. Quando eu pego lá a BNCC, o referencial, é só isso aqui. Não, eu posso unir uma habilidade ou outra, né? E como que na prática eu estou fazendo tanta coisa, né? Se eu for olhar lá na minha listagem de habilidades, é muita habilidade que eu vou colocar, né? Muito objetivo. Então, assim, isso é possível. E quando eu faço uma atividade dentro dessa rotina, que é uma rotina planejada, eu trabalho diferentes habilidades com os meus alunos, como vocês estão vendo algumas aqui, tá? Então, vamos dar continuidade. E aí, quando eu penso nessas atividades de sistematização, a gente precisa pensar mais assim nessas atividades, porque o trabalho com texto ele vai ganhar muito mais força. Porque quando eu trabalho um texto, eu não vou olhar apenas para a leitura desse texto. A gente já falou. A gente vai explorar a leitura, a escuta, a oralidade de um texto, análise linguística, produção textual. Então, e aí eu posso fazer uma semana inteira trabalhando com a história do passarinho caminho, explorando tudo isso e um pouco mais, né, de diferentes formas. Então, um texto pode ser muito mais. É uma grande oportunidade de aprendizagem para a criança. E ele vai ter intenção, tá? Isso que eu quero que a gente sempre explore muito com a criança, que está aí até intencional e eu trabalho várias habilidades. Então, não basta eu fazer uma atividade, uma boa atividade só também. Eu tenho que oportunizar várias chances para a criança de trabalhar aquele gênero, aquela leitura, aquela escrita. Então, não basta também eu fazer só uma atividade. Eu tenho que pensar em práticas aí frequentes, boas práticas frequentes. E essas atividades permanentes, dentro dessa perspectiva, me favorece isso, né? É prática frequente, com intencionalidade, situações reais, porque daí a criança ela entra dentro daquele elemento que eu trouxe para disparar minhas propostas, que foi o livro, por exemplo. E aí eu vou trazendo várias atividades e a criança vai consolidando o processo de aprendizagem. Eu vou estar ali como figura a par disso. E aí eu quero que vocês pensem na sala de aula de vocês novamente. Qual habilidade vocês trabalharam hoje e vocês vão retomar novamente amanhã? Várias, né? A gente retoma, mas a gente precisa retomar de diferentes formas. Não dá para retomar uma atividade, né, uma habilidade, eu trabalhei hoje e vou retomar sexta. Mas eu não vou retomar da mesma forma. Eu preciso retomar de diferentes formas, para ir consolidando, principalmente a aprendizagem dessas crianças que têm mais dificuldade, tá? Então, a aprendizagem do aluno vai se consolidar quando? Como? Com o tempo, né? Com o tempo e com a prática. Com a frequência e a oportunidade constante, tá? Então, não é de um dia para o outro. A criança vai ler, não é de um dia para o outro. Por isso, eu tenho que oportunizar uma diversidade de estratégias para a criança. Porque a alfabetização, a interpretação, ela não vai acontecer com um clique, de um dia para o outro. Tem que ter muita prática, principalmente na leitura de fluência, né? A fluência, então, precisa de muita prática, né? Muito treinamento com as crianças. E se a gente, desculpa a palavra, mas se a gente bobear, gente, a criança que estava lá lendo fluentemente, se você deixar ela ficar meio solta lá, né? Daqui uns dias você vai tomar a leitura dela, você vai se desesperar. Porque daí ela vai ter, dado uma decaída na leitura, porque você não teve aquela constância na leitura. Então a criança vai se perdendo nesse processo, tá? Então, ela precisa desse acompanhamento do professor. Não só os que são iniciantes, pré-leitores na leitura, por exemplo, todos.
Então, no slide, a gente parece, né, 2 quadros de como a aprendizagem se consolida e de como que ela não se consolida. Então, a gente tem uma ênfase ali de que ela não vai adiantar eu trazer atividade isolada, repetição mecânica e sem continuidade. Então, tem que ter intencionalidade para a criança avançar aí. Vamos dar continuidade. Então, aí a gente tem uma boa rotina, né? Ela não vai trabalhar a leitura de forma isolada, que a gente está vendo, né? Então, eu preciso de diferentes práticas: leitura, oralidade, escrita e análise linguística. Então, aqui a gente tem um quadro trabalhando leitura, oralidade, escrita e análise linguística. Então, aqui tem várias práticas, né, de linguagem, de leitura autônoma, compartilhada, alguns exemplos de cada um. Oralidade, também com a fluência leitora, adequação do discurso, reconto, narração, né, o ritmo, a escrita e análise linguística, a escrita pelos estudantes, o professor sendo escriba. Então, várias propostas ali. Na leitura, a gente precisa garantir esses momentos em que a criança leia sozinha, mas também que ela leia com o outro, ela escuta o professor lendo. Na oralidade, ela precisa conversar, ela precisa recontar, ela precisa explicar o que ela entendeu. E na escrita, ela precisa tentar produzir com independência, ela precisa revisar. Isso é um ponto bem importante, bem difícil também de trabalhar, que é a criança perceber o que ela errou na escrita, se ela pode melhorar a escrita dela. Então, a gente precisa ensinar isso para a criança também. E é muito difícil fazer a criança ler o que ela escreveu, prestar atenção no que ela escreveu, tá? Mas a gente vai aos pouquinhos trabalhando. Se a gente não trabalhar, quem vai fazer isso por ela? Se a gente não fizer, né? A gente tem que ensinar. Como a leitura é algo ensinado, a fluência é algo que precisa de treino, né? A criança perceber ali a escrita dela também. Então, aí vários pontos que são muito importantes e que precisam estar dentro dessa nossa rotina. Tudo de forma intencional. E eu posso, sim, fazer isso. Porque daí, quando a minha rotina é muito clara, muito previsível, né? Ela vai favorecer a autonomia dos meus alunos. Com o tempo. Não vai ser de um dia para o outro. Com o tempo, a criança vai começar a compreender como é que vai acontecer a aula da professora. Ela vai começar a se organizar. Ela já vai mais ou menos saber. Então, eu vou desenvolver também a equidade do meu aluno, né? Porque aí eu estou próxima do meu estudante e eu estou vendo o que aquele lá precisa, que o fulaninho já está conseguindo sozinho. Então, eu vou dar oportunidades para aquele meu aluno que está com dificuldade de avançar. Então, com essa rotina planejada, eu consigo isso com muito mais facilidade do que com uma rotina não planejada, né? Aquela rotina isolada, com atividades, né, descontextualizadas. Então, uma rotina permanente vai me garantir todos têm oportunidade de aprender, né? E a gente não pode depender só de situações ocasionais para trabalhar a alfabetização com uma criança, né? Eu preciso possibilitar várias oportunidades, diferentes formas, tá bom? Então, isso é bem importante. Vamos dar continuidade. O tempo já está ficando curto. Eu gosto muito dessa parte aqui, eu gostei bastante do exemplo da metáfora da bicicleta. Vocês já ouviram falar? Então, será que alguma criança aprende a andar de bicicleta só ouvindo uma explicação de como se anda? Duvido. A criança aprende a andar de bicicleta como? Pegando a bicicleta, tentando, caindo, tentando de novo, caindo de novo, recebendo orientação, recebendo suporte, recebendo ajuda, tá? Então, nós somos como fossem os pais lá que estão ensinando a criança a andar de bicicleta. A bicicleta é o processo de alfabetização da criança. Nós temos que estar lá mediando, auxiliando, explicando, fazendo a criança praticar tudo isso. Então, isso é com muita prática, com muita vivência, aquela vivência diversificada que a gente vai precisar estar levando lá para a nossa sala de aula. Então, a gente tem aqui algumas evidências que são muito importantes nesse processo, porque a aprendizagem, ao longo do tempo, ela depende, ela tende a produzir também melhores resultados, como essas práticas, né? A leitura diária, ela vai contribuir ali para o desenvolvimento da fluência, a oralidade também desenvolve fluência na criança, a fluência está relacionada à compreensão, então é tudo muito amarradinho, né? Leitura, oralidade, fluência, aquela criança que está ali naquele processo silabando ainda, aquela
leitura meio travada, ela vai ter dificuldade a grande maioria de compreensão. Então, a compreensão só vai desenvolver totalmente na criança quando ela já tiver uma leitura fluente. Então, a nossa organização pedagógica, ela garante, a nossa organização, ela está garantindo para a criança o tempo suficiente para desenvolver essa leitura? O que vocês acham? Não precisa responder, só vão pensar. Será que a minha prática, ela está garantindo tempo suficiente para desenvolver no meu aluno essa leitura, essa oralidade, essa interpretação? Nosso tempo é curto, não é? A gente dá conta de tudo? Acaba não dando. Se a gente tiver uma rotina meio largada, aí que a gente não vai dar. Então, a gente precisa retomar essa rotina permanente com intencionalidade, com sistematização, porque o tempo passa rápido, né? A gente tem sempre, na escola só a gente tem muita coisa para dar conta. Então, a rotina organizada, permanente, com intenção, me ajuda muito. Eu vou ter uma intencionalidade para ensinar, a criança vai ter mais facilidade do que ela teria com uma rotina solta, sem intencionalidade, tá? E eu consigo alcançar, com certeza, com muito mais facilidade, as habilidades dentro desta rotina do que de qualquer outra, tá? Então, aqui, a gente tem uma ficha de fluência, sobre fluência, né? Um slide falando disso. Fluência, ela não é talento, a fluência não nasce pronta, ela não é um privilégio de algumas crianças, ela é, sim, ensinada, tá? E principalmente praticada, né? Então, a gente precisa sempre se perguntar, eu estou dando oportunidade suficiente para minha criança desenvolver a fluência? Quando uma criança tem dificuldade de fluência, a nossa primeira pergunta acaba sendo, por que ela não consegue? Ai, meu Deus, por que meu aluno não consegue ser fluente? Mas eu preciso perguntar diferente. Será que está suficiente as oportunidades que eu estou dando? Claro, gente, vamos ser realistas. A gente sabe que tem crianças que têm muita dificuldade, principalmente as crianças que acabam, né, tendo laudo, elas têm muita dificuldade, criança autista, criança TDAH, às vezes depende do tipo de cada criança, elas vão ter dificuldade, mas elas estão avançando? Elas devem avançar. É isso que a gente tem que olhar. Elas estão tendo avanço? Aí, se elas não estão tendo avanço, a gente acaba perguntando, por que ela não está conseguindo? Mas não, a gente tem que perguntar de outra forma. Será que eu estou dando oportunidade suficiente para ela avançar? Quais as intervenções que eu estou fazendo com ela? Então, a gente tem que ver dessa forma. Ela está avançando? O que eu posso fazer para ela avançar? Está suficiente? Posso melhorar? Tá? Então, a gente tem que pensar dentro dessa perspectiva. Vamos ser realistas, né? Nem toda criança tem muita criança que não vai conseguir ser fluente. A gente está em sala de aula, a gente vê isso. A gente queria muito, mas a gente vai olhar o avanço neste caso. Então, para que a fluência se concretize, nós precisamos sim de uma rotina que ensina, né? Isso vai envolver tempo, vai envolver ritmo, organização do espaço, materiais. Então, a rotina também é uma decisão pedagógica, é minha decisão enquanto professora, organizar a minha rotina, né? Quanto tempo os meus alunos vão ter para ler, quanto eles vão ler que tipo, né? De que forma, onde. Então, é uma decisão que eu estou tomando. Então, a minha decisão aí é como professora, tá bom? Então, eu preciso, e ela precisa de planejamento também. A minha rotina e o planejamento, como eu falei, andam juntos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, acho que eu deixei um slide com... Não deixei. Então, dando continuidade. O que não pode faltar no segundo ano? Muita leitura, muita leitura. Muita tentativa de escrita, muita acompanhamento nessa escrita, muita retomada nessa escrita, muitos jogos. E aí é bacana trazer esses jogos para a sala de aula. Não estou dizendo que tem que jogar todo dia, mas que é importante eu trazer esse jogo como um elemento disparador aí para o meu trabalho. E muita oralidade. A oralidade acompanha a leitura, tá? Então eu preciso de muito disso. Então, não significa que eu vou fazer na minha rotina uma lista de tudo que eu tenho que fazer. Rotina não é fazer lista do que eu tenho que fazer, mas é organizar o meu tempo de qualidade. Garantir diversas oportunidades, tudo com muita intencionalidade, tá? Não é fazer lista do que fazer. Então, às vezes, a gente pensa que a alfabetização, principalmente a leitura e a escrita,
ela é isso, mas não, a oralidade, ela também tem um papel fundamental, tá? Isso a gente já está percebendo. Sem oralidade não há leitura fluente. Então, a criança precisa, sim, falar, compartilhar o que ela pensa. Eu preciso observar essa fala da criança. A criança precisa, na fala, reconstruir alguma coisa. Precisa recontar, precisa comunicar algo. Então, fazer roda de conversa é muito legal. Fazer reconto de história é muito legal. Uma dramatização, quem sabe, uma apresentação de situações aí, para a criança desenvolver essa linguagem, né? Para a criança pensar, expressar. E você pode ver, você pergunta para as crianças, mas por quê? Tem muita criança que ela não consegue articular essa fala, né? Então, a gente precisa trabalhar mais a oralidade. Então, quanto mais rica é a linguagem oral da criança, mais repertório essa nossa criança vai ter, tá? Então, aqui eu tenho, gente, assim, ó, dentro do slide de vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção nos slides. O nosso tempo está quase se encerrando. Veja só, não deu tempo de a gente ver tudo. Mas vocês estão percebendo que embaixo desse slide tem um link? Então, vários slides a partir de agora, eles têm link. Então, aqui nesse link é um link com dicas para a gente trabalhar a oralidade. Eu quero muito que vocês abram, tá? Eles estão todos lá anexados para vocês no Classroom, eu já coloquei todo o material lá. Mas se às vezes vocês estão com dificuldade de achar o que vocês querem, é mais fácil vocês virem no slide e ir pegando direto nos links, tá? Os links são abertos para vocês, beleza? Então, ó, aqui são práticas para trabalhar a oralidade, tem nesse link. Nesse próximo link aqui, que ele vai falar sobre a leitura, ele tem também possibilidades por perfil leitor. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês rapidinho. Então, ó, por perfil leitor, ele tem várias possibilidades de trabalhar com sugestões, tá, gente? Ó, então, vocês abram o link. Então, tem sugestões para cada perfil leitor. Para pré-leitor nível 1 e 2, para pré-leitor nível 3, e aí por diante, nível 4, para leitor iniciante, para leitor fluente. Então, aqui também tem possibilidades de escrita. Então, ele tem algumas sugestões de atividades aqui do lado, tá? Então, é legal aí vocês darem uma olhadinha depois, conforme os alunos de vocês, como é que estão na leitura, umas ideias para trabalhar a oralidade no outro slide e a escrita aqui, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, várias possibilidades. Aqui para mostrar, gente, que a criança precisa também, a questão da escrita, se organizar, né? Que tem que ter o planejamento na escrita, a escrita e a revisão. Eu gosto muito de falar que no planejamento, a gente precisa trabalhar uma construção de escrita oral com as crianças primeiro. Primeiro, vamos deixar a criançada falar sobre aquele tema, né? Primeiramente, eu não vou chegar com uma coisa nada a ver para a criança e mandar ela escrever um texto sobre aquilo. Tem que estar contextualizado. Eu posso trabalhar a história do passarinho que caiu de mim, e eu posso inventar uma produção de texto que esteja relacionada a um passarinho, aí tudo bem, né? Tem uma relação. E aí eu planejo aquela escrita com os meus alunos oralmente, aí eu passo para a escrita, a revisão, eu posso fazer, dependendo da turma, individual, coletivamente. Aqui também tem link, ó, gente. Tem link aqui também. Vocês vão abrir o linkzinho ali, tem um guia para trabalhar o passo a passo. Eu não vou focar na escrita aqui, porque está acabando o nosso tempo, mas tem um guia ali de passo a passo para trabalhar a escrita com a criança. Peguem no link, mas ele está em anexo do Classroom. Bem legal as dicas. Aqui, eu tenho também o que fazer quando a criança ainda não lê convencionalmente. Então, eu tenho algumas propostas de jogos nesse link, gente. Não vou abrir, porque são vários. Então, aqui estão relacionados ali à leitura. Então, nesse link aqui, por favor, abram. É uma pasta do Classroom, do Drive, que abre, cheio de jogos. Então, deem uma olhadinha, gente, nesse link. Mas esse aqui precisa entrar no link pelo slide, tá? Porque eles não estão em anexo lá. Tem que entrar no link do slide para abrir. Então, aqui também temos link que está falando ali do acompanhamento, enquanto eu, professora, preciso estar fazendo. Então, são 10 páginas ali falando das crianças em nível de escrita, pré-silábico, silábico sem valor sonoro. Então, aqui nesse link nós temos algumas sugestões de atividades, ok? E aqui a gente chegaria no Mãos da Massa, gente, mas é 9h39, meu Deus do céu, eu tenho que falar mais rápido na próxima aula.
Então, a gente vai se organizando no tempo na próxima aula. Aqui a gente tem uma sequência, são mais de 90 páginas. Esse seria a nossa mão na massa. Então, presta atenção. Ele é um arquivo muito grande. Quando você clicar, pode ser que você tenha que fazer o download do arquivo, sabe? E daí ele vai estar bem pesado. Vocês vão lá que querem fazer o download mesmo assim, para vocês poderem baixar, sabe? Mas é uma proposta, assim, completa. E ele está trabalhando, ele veio numa organização no que eu posso fazer por dia na semana. Então, como que eu posso trabalhar tudo isso que a gente viu? Na segunda, a partir desse livro. E na terça. E na quarta. E na quinta. Eu vou só mostrar assim rapidinho para vocês. Ó. Então, é uma sequência didática bem estruturada, pensando numa rotina, né, de como que eu posso trabalhar a partir dessa história cair do ninho. Então, tem tudo, passo a passo. Da oralidade, propostas de leitura, propostas de escrita, análise linguística. Então, vocês têm que aproveitar. Ó, segunda-feira. O que vocês podem explorar na segunda? Então, tem N atividades aqui, ó, que vocês vão ter que dar uma exploradinha daí, tá? Retomando o trecho da história, aí vocês vão lá, ó, tem material, gente, tem umas propostas que tá tudo em anexo, é só imprimir, tá? Então, vocês podem dar uma olhada, adaptar para primeiro ano, dar uma dificultada para segundo ano, tá? Então, vocês vão ler aqui o material, isso não tem como eu fazer para vocês, né? A gente tem que ver conforme os nossos alunos. Mas tudo que vocês precisam está em anexo. Olha aqui, materiais. Se vocês forem ver, vai aparecer logo aqui para terça-feira. Aqui nos materiais prontos. Olha aqui, gente. Tem coisa pronta. Só imprimir. Deem uma olhadinha, vejam o que se encaixa. Lembrando que no último encontro, a gente vai ter aquele momento que vai ser o momento de vocês trazerem um pouco da prática de vocês, tá? Então, gente, passamos do horário, já 9h41, o material vocês vão explorar, porque é preciso também ver conforme a turma de vocês, certo? Eu vou pedir, professora, será que você consegue, a professora Edinara consegue tirar um print pra gente? O meu aqui tá aparecendo pouca gente. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora melhorou. Pessoal, então, desculpa, passei um minutinho do tempo. Na semana que vem eu vou organizar melhor aqui a minha fala para a gente dar conta de todo o material. Mas explorem, vão pelo slide, que lá tem muito link que vocês vão poder abrir e aproveitem os materiais. Lembrando da importância da gente fazer a implementação das práticas. Então, vamos tirar um print, sorriso no rosto, que eu vou conseguir aqui. Aí, acho que deu boa. Acho que consegui. Então, pessoal, a chamada de vocês eu vou fazer pelo relatório que chega no meu e-mail de participação e aparece a duração de tempo que vocês ficaram logados, tá bom? Então, qualquer coisa, entre em contato. Eu vou mandar de novo no grupo tutorial para acessar o @ escola de vocês. Quem está com problema na senha, por favor, me manda mensagem no privado para a semana que vem todo mundo entrar logado com a @ escola, beleza? Então, pessoal, obrigada. Desculpa alguma coisa. Me mandem mensagem, a gente vai se conhecendo aos pouquinhos e se organizando, tá? Obrigada pela participação das meninas aí e boa semana para todo mundo. Um abração. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até.